Estamos aqui na ANC, iniciando um projeto formidável de apoio aos municípios, chamado Olhar Municipal. Um programa que vem preencher uma lacuna na imprensa cearense, exatamente por discutir especificamente as questões relativas aos municípios, as dificuldades, os planejamentos e as possíveis soluções para os inúmeros problemas que a gente se depara no dia a dia das cidades. A gente sabe que as gestões municipais estão cada vez mais sufocadas pelos problemas cotidianos, e aqui os prefeitos, prefeitas e aí os vereadores, secretários vão ter a oportunidade de apresentar suas demandas e de mostrar também os avanços das suas gestões nos seus mandatos. É importante que você que está em casa, que vai poder nos acompanhar aí durante o dia, durante a semana, possa contribuir com os debates, deixando suas opiniões, apontando suas demandas, para que a gente possa aqui discutir possíveis soluções. E hoje o tema de estreia do programa não poderia ser diferente. Nós vamos falar de segurança pública, um gargalo aí das gestões, tanto as gestões municipais, como o Estado, como na esfera federal. O que fazer para estancar o avanço permanente das organizações criminosas, das facções que estão aí a povoar as cidades? E a gente, como vai falar de município, onde as pessoas estão vivendo realmente, de fato e de direito, são nas cidades, são nos municípios, e é a partir dessas esferas que nós devemos criar aí possíveis soluções. E hoje comigo, meu amigo general Teófilo, general do Exército Brasileiro, participou e comandou inúmeras operações, também foi secretário nacional de Segurança Pública na gestão anterior e, por conta deste cargo, trabalhou em todo o Brasil, identificando as ações reais do crime organizado e ali planejando e produzindo soluções. Meu amigo Teófilo, obrigado pela oportunidade de estar aqui estreando esse programa na ANC. Você vai falar aí para muitos municípios. Aqui nós temos uma cadeia de rádios e TVs webs que retransmitem a programação da ANC, e o municipalismo ganha essa força com um programa específico sobre municipalismo. E hoje, Segurança Pública, General Teófilo. Fábio, é com muito prazer e agradeço muito o convite para vir aqui na ANC dar essa entrevista, transmitir um pouco do meu conhecimento de mais de 50 anos, estou completando 50 anos de serviço público, né? Prestados, os 45 que eu tenho no Exército, mais o tempo que eu passei na Senasp, o tempo que eu passei no Instituto de Combustível Legal, combatendo a adulteração de combustível, sonegação de imposto, o projeto de lei do devedor quanto mais, que eu ajudei a elaborar, o projeto de lei anticrime, que é também do senador Moro, antigo ministro da Justiça. Todo esse cabedal de conhecimento eu queria transmitir para os municípios do Ceará, para o povo cearense, para o meu povo, porque hoje o tema segurança pública é um tema latente, é um tema que está na pauta, porque o Brasil inteiro está dominado pelo crime organizado. A pauta do Congresso, você vê que a APL é anticrime, e a gente está trabalhando nisso aí, está ajudando os parlamentares com sugestões, com ideias, desta experiência que nós temos. General, a gente se depara todo dia, nós que trabalhamos com imprensa, com jornalismo, com a ação do crime, expulsando as pessoas das suas casas, amedrontando o cidadão comum. Este mesmo munícipe, cidadão comum, vive de cabeça baixa, reprimido pelo crime, que estabelece as suas identidades, os seus tentáculos nas comunidades, né? Ah, como é que se combate isso? Como é que se entende, melhor dizendo, esse crime ganhando tanto espaço nos municípios, com ações terríveis de amedrontar e de matar pessoas, muitos inocentes morrem, e o poder público ali quase que engateando nesse combate. Como é que se entende esse perfil? Fábio, quando nós estávamos na Senasp, nós fizemos um programa chamado Em Frente Brasil. O ministro Sérgio Moro pediu para nós levantarmos os 5 municípios mais violentos, um por região.
nós levantamos Ananindeua, na região norte, aqui no Conheço demais. Maracanaú, na região leste era Curiacica, no Espírito Santo, já na região sul, no Paraná, nós tínhamos Pinheiros, e levantamos a capital de Porto Alegre. E aí fomos trabalhar. Primeira coisa é uma operação de repressão, retomar o território ocupado pelo inimigo, retomar o território cujas as facções dominam hoje. É uma disputa territorial, é Comando Vermelho, é Terceiro Comando Puro, que se aliou à GDE, e aquela região está dominada. Então, é como você bem falou, eles cobram a taxa do gás, o gatunete, até o aplicativo para entrar lá tem que pagar, o comerciante, o churrasquinho tem que pagar uma taxa. Quer dizer, a população não vive mais sob o controle do Estado. Então, nós temos que retomar com a operação de repressão. A partir daí, várias secretarias municipais têm que entrar na jogada, principalmente Secretaria de Saúde e Educação. Retomar a educação, retomar a cultura do bom cidadão, retomar a cultura do que não existe o nem trabalha nem estuda. Nós temos que retomar essa educação, que acabar com essa cultura do hip hop, do funk, do pancadão. Nós vamos agora ver o Derrite aí está querendo fazer a lei contra esses pancadões, porque tem um horário, tem. Então a juventude está dominada por essas facilidades. Senhoras desesperadas porque perderam o Bolsa Família. E aí não tem como comprar o leite das crianças. Então, essa fase de reeducar o povo, pegar esses órfãos que existem do crime, que eu chamo órfãos do crime, são crianças cujo pai, com 20, 25 anos, morreu porque era do crime. Essa é a média de idade de um criminoso. Então você tem que retomar. Nós temos que ter tranquilidade de ir a uma UPA, né, uma unidade de pronto-atendimento, tranquilo para ser de madrugada. Hoje as pessoas não vão. Quer dizer, o tráfico dominou. Então a solução, vamos retomar com uma operação boa de repressão, inteligência, usando toda a tecnologia disponível que o Estado tem, divulgando essas estatísticas. Não podemos ficar controlando estatística. Número de mortos, número de homicídios, CVLI, CVP. Né? Então, isso aí tem que ficar transparente para a sociedade. Isso não acontece. Os governos, você vai ouvindo propaganda dos governos aí por fora e transmitindo uma situação que não é a verdade. E a população sabe que não é. Tanto é que essa operação do Rio, né, a própria população da favela viu com muito bons olhos. Todas as enquetes deu mais de 50%. Uma aprovação. Uma aprovação significativa. Uma operação daquela que aconteceu no Rio de Janeiro levou aí a mais de 120 baixas, mortes, de figuras que faziam parte do crime. Isso é um fato incontestável. Para que ela aconteça, quanto tempo antes de planejamento, de observação, de colher dados, qual o período que antecede uma operação daquela? No mínimo 2 anos. Mas essa do Alemão e do Complexo da Penha, eu vou lhe dizer com conhecimento de causa, porque em 2010 foi a primeira operação. Eu era general de brigada, estava no Rio de Janeiro, eu era diretor de ensino técnico militar, todos os centros de instruções do Exército estavam sobre meu controle, e nós fomos fazer o reconhecimento lá em 2010. Foi aquele vídeo famoso que apareceu na Globo, por cima do morro, os traficantes fugindo para o Complexo Alemão através do Morro da Misericórdia, onde existe essa mata. Depois houve outro em 2012 e outro em 2022. Olha o tempo. Então a polícia estudou isso, viu as rotas de fuga que existiam do Complexo da Penha para o Complexo do Alemão, através do Morro da Misericórdia. Então ela trabalhou com uma estratégia sensacional. Ela viu onde é que era a rota de fuga. E lá ela fez uma emboscada. Ela pegou, porque ela livrou toda a população civil de sofrer um tiro qualquer, uma bala perdida. Você pode ver que ninguém reclamou que morreu inocente. E fez uma estratégia que no Exército nós chamamos martelo bigorna. O famoso muro do BOP, que eles construíram com pessoas, não é um muro físico, são pessoas do BOP, o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, cercando a mata. E os 3 batalhões de polícia empurrando esses traficantes por ali. Então eles ficavam tranquilos. Bom, aqui eu vou sair no Complexo do Alemão. Só que tinha esse pessoal esperando. Quando eles viram, eles dispararam, eles atiraram contra a polícia. E a polícia teve que revidar. E por isso o grande número de mortes, e por isso no meio da mata. Né? E todos eles de camuflado, você viu, bem disfarçados, porque estão preparados para isso. Aquilo ali
é uma guerrilha, É uma guerra, né? é uma guerra irregular. Então, aí eu aproveito para saber por que não classificar como terrorismo? É terrorismo. Terrorismo, né? Você vê que foi uma. E outra coisa, é bom que diga para o nosso público: bandido com fuzil não se entrega, porque, pela justiça do crime, quem se entregou com fuzil vai morrer. Ou morre pela polícia ou morre depois. Né? Então ele tem que reagir até o final. Isso, aprendam, isso é verdade. Isso eu vi com meus próprios olhos, não só aqui, mas eu já passei no Haiti, já passei na Nicarágua, já passei em Angola e já passei na Colômbia. Né? Então eu conheço todos esses países, desde tenente que eu rodo Tudo aí. operações, né? Tudo operações. Tudo operações. O política da vigilância, da observação, é uma estratégia para identificar os pontos de ação do crime, né? Hum. Em 2015, se não me falha a memória, eu escrevi um projeto de lei na Assembleia Legislativa que depois ele fez parte do Ceará Pacífico, que era exatamente criar uma teia de observação a partir das guardas civis metropolitanas, das guardas municipais, né? Onde se criaria ali uma teia de vigilância, utilizando tecnologia da época, câmeras, utilizando a própria leitura daquele agente de segurança pública, para se observar onde esse crime começa, onde está a fonte desse crime. E essa teia de informação ia circular pelas polícias estaduais até chegar à Polícia Federal. Uma parte desse projeto foi incluso no Ceará Pacífico. Então, o papel da Guarda Civil, da Guarda Municipal, nesse processo, nessa nova visão de conceito de Guarda Municipal, que não só para proteger patrimônio, que eu acho um absurdo você criar uma estrutura para proteger patrimônio físico. O principal patrimônio de um município é o seu povo, é a sua gente. Perfeito. Por isso que essa guarda municipal ela tem que ter esse papel de ser a primeira polícia. Como é que você enxerga essa questão da vigilância ali no ponto X, no município, nos bairros, nas comunidades? É fundamental, Fábio. Essa rede que você falou, no linguajar militar nós chamamos que é uma aranha. São vários tentáculos de vigilância de informantes, informações, que é o que está na ponta da linha. Ela é a polícia comunitária, aquele Polícia que vai na comunitária. casa, conhece pelo nome, ele é conhecido pelo nome também, pelos participantes ali, pela população. É aquele que vai no aniversário da criança, atende um problema qualquer de saúde, ajuda. E essa pessoa, ele está conhecendo o que se passa ali, as necessidades da população. Por isso que eu digo que antes de qualquer operação, nós temos que ter um diagnóstico local de segurança. Esse diagnóstico vai dizer, não, o problema aqui não vamos dizer, o meio ambiente que está todo sujo. É como a gente teve em Nova York, a tolerância é zero. Né? Um cara passava, viu um carro com a janela quebrada, no outro dia aquele carro estava no mesmo lugar, e ele quebra todo, não há aquela reação do Estado em prontamente recuperar aquilo. Mas essa rede, essa networking que tem que ter, Guarda Civil Municipal é o primeiro ponto mesmo, é aquele cara que tem que ser um grande informante, porque antigamente se contratava, você sabia que eram pagos informantes. Sim. O SNI usou muito isso. Ele recebia para informar. Hoje é o G9. Se você fizer isso, você morre. Você morre. Porque o crime vai lá, sabe que é você que está informando. E tira e acabou. E atira e acabou. É a lei deles. Então, isso é fundamental, porque essa rede de inteligência é que vai nos antecipar as operações. Olha, estou sabendo que chegou um líder novo lá que está dizendo isso, aquilo, e que vai proclamar uma salve, né? Um salve deles, e que não pode tantas horas, não pode sair de casa, tem que chegar tantas horas. E aí a população vive amedrontada. Se nós soubermos disso antes, polícia militar, polícia civil podem agir com antecipação. Com repressão. Isso. O bairro da Vila Velha, um bairro tradicionalíssimo em Fortaleza, ali próximo à Barra do Ceará, um dos painéis turísticos mais lindos da nossa cidade, é um bairro que vive do jeito que você falou, com toque de recolher. Bairro da Vila Velha, em Fortaleza. Fortaleza é essa que tem uma estrutura de guarda municipal muito forte, muitos pilotões da Polícia Militar, ou seja, na capital. E a Vila Velha, fica aí a dica
para o governador Eumano de Freitas, para o prefeito Evandro Leitão. A Vila Velha está completamente dominada pelo crime. As pessoas têm que entrar e sair de acordo com as orientações do crime, ou seja, o crime que está mandando. Mas voltando a falar de estrutura de segurança pública, general, ainda também em 2012, eu escrevi na Câmara Municipal de Fortaleza o projeto que cria o Ronda Escolar, uma estrutura da Guarda Municipal, com viatura, com profissionais capacitados, para exatamente fazer guarnição de escolas de um padrão maior, as chamadas escolas padrão MEC, que elas têm uma estrutura maior, um maior número de alunos, e exatamente blindar essas crianças do crime. Então, foi um projeto bem aplaudido pela sociedade e, à época, o prefeito Roberto Cláudio sancionou essa iniciativa de lei. Existe hoje a Ronda Escolar. Blindar equipamentos públicos como UPAs, postos de saúde, hospitais e escolas também é uma estratégia para garantir o acesso das pessoas a essas unidades. Nessa fase, Fábio, que eu digo que a gente tem que agir com a repressão, é exatamente isso. Nós temos um bairro. Vamos supor que o Ceará, aqui Fortaleza tem mais de 100 bairros, não tem? 119, se Desses, me falha a memória. vamos dizer que estejam totalmente dominados pelo tráfico, uns 20, 30? Boa parte disso. Qual é o percentual disso, do 100? 10%, vamos dizer? Então, aí tem que ser a visão do Estado. É nesses bairros que estão em pior situação. Não adianta eu encher a Aldeota, o Meireles de policial, porque não é aí que acontece o crime. Aí é o cara que vai roubar um colarzinho de uma pessoa da beira-mar, um turista, uma besteira assim. Agora, essa pressão do crime são nesses bairros, de estabelecer horário para chegar, horário para sair, toque de recolher, essa troça é nesse aí. Então, tem que ser um esforço aí. E essa primeira, de fazer a guarda das escolas, é fundamental. Nós não podemos ter receio de ir a uma escola. E hoje tem escola que fecha porque o crime diz que tem que fechar. Tem que fechar. Comércio fecha porque o crime diz que tem que fechar. Nesses bairros que você colocou aí, Vila Velha, como exemplo, e tem tantos outros, né, que a gente sabe, é esse medo que domina a população. Então, enquanto não garantirmos a UPA, a escola, né, esses estabelecimentos, esse patrimônio de primeira necessidade, as praças públicas, para a gente voltar a poder botar uma cadeira na calçada, pegar ali o ventinho do final da tarde, que hoje ninguém bota. As casas são todas gradeadas e todo mundo da grade para dentro. Ou seja, o cidadão está preso. Está preso. E o bandido está solto. E o bandido solto. Falar em praças, quero parabenizar o prefeito Evandro Leitão por ter colocado o policiamento móvel da Guarda Municipal em algumas praças da cidade de Fortaleza, podendo citar a Praça da Argentina, ali no bairro de Fátima, o próprio ginásio da Parangaba, pontos móveis, trailers da Guarda Municipal fazendo ali a vigilância e garantindo ali, ou pelo menos intimidando um pouco as ações dos meliantes do crime em algumas praças de Fortaleza. É uma ação importante que mostra a presença do poder público, e quanto mais presente o poder público estiver nesses locais, melhor a situação do cidadão. Porque é isso que falta, né, general? A presença do poder público. Quanto mais o poder público se fizer presente com as suas ações, seja na educação, na saúde e principalmente agora na segurança pública, mais retrai a ação do crime. Fábio, eu gostaria de dizer também, eu tive agora de uma primeira volta pelo interior do nosso estado, fui a vários municípios, tem município que não tem segurança nenhuma. Zero. Nem tem guarda municipal, nem tem um representante da polícia que seja um pelotão. Quer dizer, então, a distribuição geográfica da nossa polícia, eu sei que o efetivo é pequeno, o cobertor é curto, mas então, se eu não posso botar uma companhia, que eu coloque um pelotão, um efetivo menor, mas que os municípios tenham uma representação da Polícia Militar, ou jogando com a Polícia Civil, uma delegacia de Polícia Civil, porque os 184 sejam pelo menos tenham a presença da lei. Pelo menos a presença da lei, é verdade. Senão você fica dependendo do município que está a 30, 20, 15, 50 quilômetros de distância. Daqui que você possa reagir, o crime já fez, já amedrontou, já tomou de conta. Isso que você falou é fundamental. É importantíssimo essa fala sua, porque, inclusive, me retrata um braço da Polícia Militar que fala exatamente sobre ocupar esses espaços entre as zonas rurais e as zonas urbanas do município. É o pilotão rural.
Esse pessoal tem feito um trabalho ali de monitoramento, de cobertura desses espaços, general, muito importante. São profissionais altamente capacitados, treinados exatamente para a situação de selva. Uhum. Isso tem diminuído um pouco as ações do crime. Então, veja, partindo desse seu princípio de logística e de segurança, pilotões como esse, da Patrulha Rural, devem ser ampliados. Com certeza. Eu até recordo agora, eu acho que já comentei até, Fábio, que em Calcaia, e você falou Vila Velha. De Vila Velha para ali os inícios de Calcaia, você tem um mangue, né? No interior desse mangue, que é mangue mesmo, que é o tipo. Mãe. Existem acampamentos dos criminosos. A massa carcerária, que é um outro grupo criminoso, outra facção que está aparecendo aí, foram destruídos vários acampamentos com barracas, com uma estrutura de cozinha, de logística, que eles fazem atuação em Calcaia e correm para dentro desse mangue. E a polícia, não sendo uma especializada, como você muito bem colocou, uma polícia rural, uma polícia que domine o mangue, que saiba como entrar, saiba como usar para se camuflar, para progredir dentro do mangue, vai a perder, vai apanhar do crime, porque eles estão bem armados, estão com fuzis e com a técnica de guerrilha, que nós comentamos na guerra irregular. É impressionante. General, essas polícias, a Polícia Militar ela pode formalizar convênio com o Exército para treinamento? Pode. Inclusive a gente tem as operações de GLO em que o governador solicita a atuação das Forças Armadas. Durante o período que não tem, nós temos várias cooperações com a polícia para formar atiradores caçadores, que é aquele atirador de escol, que pode ficar lá longe com um fuzil preparado para atingir um sequestrador, alguém que esteja ameaçando uma pessoa. Nós podemos dar essas técnicas de guerra na selva, aqui mesmo em Fortaleza, guerra na Caatinga, que aqui também nós temos em Petrolina o nosso centro de instrução de guerra na Caatinga, Muito que é a forte, nossa pessoal. vegetação, né, predominante. Então a gente tem como aqui no semiárido de fazer essa cooperação com a Polícia Militar e com a Polícia Civil para que as três forças possam se adestrar nesse mistério que é combater o crime organizado. Porque o crime tem todas essas ações de progressão em mata e em mangue. Eles Tem. têm essa progressão. Eles estão mandando gente para Ucrânia. Você viu agora o Comando Vermelho? Se adestrar na Ucrânia para voltar altamente Altamente especializados. especializado. Então, a gente tem que estar à altura. Esse fortalecimento das estruturas de segurança pública, ele parte de diversos princípios, né? Tanto da melhoria da condição de trabalho do policial militar, principalmente, que é quem está à frente, condições de trabalho, melhoria de salário. Como é que o senhor entende, general, em nível de Brasil como um todo, quais são as principais características que o policial precisa ter como direito para trabalhar melhor? Olha, eu tenho vários amigos na Polícia Militar, eu gosto muito da Polícia Militar. Eu até às vezes digo que eu sou um policial militar frustrado, porque eu fiz todos os cursos de combate do Exército me preparando para uma guerra que nunca veio e que ninguém quer, né? Isso é fato. Mas o policial, ele tem uma guerra todo dia. Ele sai de casa, ele sabe que ele vai enfrentar um perigo, qualquer um, mas vai. Então, isso aí eu digo que o policial militar tem que ter motivação, tem que ter uma boa formação, e eu quero fazer uma pequena crítica aqui, porque eu adorava aquela academia de Gafacó. Ali era uma academia militar, se formava o policial militar, com o adestramento necessário, né, com toda a técnica. E hoje não, ele está formando numa universidade, numa faculdade que é civil. Então, essa academia eu acho que foi uma grande, porque a formação é importante, a motivação, o espírito de corpo, a união, uma boa remuneração. Então, você vê uma polícia militar de Brasília, que tem aquele privilégio de ser, né, a capital federal, não se compara o salário de um policial militar de Brasília com nenhum outro país. Né? São Paulo é um dos piores salários da polícia Paulo, né? militar, um dos piores salários. E onde tem as polícias mais preparadas. Eu, como secretário nacional de Segurança Pública, eu digo, eu quero reunir todos os BOP aqui, fazer uma grande competição. Aí, final já do meu mandato lá na Senasp, não vai dar certo. Fizemos. Aí eu cheguei, vamos pegar o armamento da Polícia de Brasília e distribuir para todo mundo para ficar igual. Não, tem que ser como... Aí a gente tinha policial militar vindo de 38, com a Glock. Aí não dá mesmo. Aí não dá. Então a gente viu a disparidade de um estado para o outro, em termos de material, de equipamento, de remuneração, de atendimento social. Né? Isso tudo motiva o policial militar, o policial civil.
né? Então é fundamental que isso tudo seja atendido, para que a gente possa ter uma polícia com vontade de combater, bem disposta, bem preparada, né? De reduzir muito, eu preciso, esses policial militar em gabinete. No gabinete, também Tem que acho. estar na rua, tem que ter só aqueles necessários, mas todo dia um deputado, um Solicita, solicita e tira o cara da rua para uma atividade de gabinete, diminui o efetivo. diminui o efetivo que já é reduzido. Então acho que esse conjunto todo tem que ser disponível para os policiais, militar ou civil, para que eles possam render o que a sociedade espera deles. O exemplo de Goiás é muito forte. Forte. O governador Caiado afirma categoricamente em suas falas que bandido lá não se cria e que o cidadão pode andar tranquilamente com o seu celular na mão, com o seu cordão, que ali ele vai ter tranquilidade. E teve um congresso em Goiânia, se não me engano, um congresso de direito, que ele, governador, assumiu o seguinte: você que está aqui em Goiânia participando do congresso, pode andar com o seu celular, que se roubar eu pago. Essa metodologia que acontece em Goiás é essencial? Ela funciona em qualquer outro estado? O que é que você acha? Funciona, porque o comandante supremo, assim como o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas, o comandante supremo das polícias militares é o governador, não é isso? É isso. Então, quando você tem o seu líder máximo, o seu chefe, respaldando a atuação da polícia, ele sabe que ele pode atuar dentro da lei, com o rigor da lei, que ele não vai sofrer nenhuma penalidade. A consequência, ele vai ser elogiado, ele vai ser. Nós tivemos várias operações em Goiás de caça lá, aqueles marginais, que foram bem sucedidas, com inteligência. O Lázaro, né? Foi lá, aquele Lázaro, Exato. que tinha pacto com cão. Eu fiz um projeto com o governador Ronaldo Caiado aí na Sinasp, era aumentar um pouco a atuação da segurança privada, que é uma outra coisa que a gente pode raciocinar. Eu não vou dar poder de polícia à segurança privada, não estou dizendo isso. Mas eu cito o exemplo do Rock in Rio. Uma área tremenda dentro do Rock in Rio, segurança total. No entorno do Rock in Rio, a Polícia Militar do Rio de Janeiro gasta quase todo o seu efetivo para fazer a segurança. Num evento. Num evento só. Então, 100 metros além das paredes, a guarda privada tem o poder de observação e alertar a polícia sobre uma atitude suspeita, sobre alguém assim, já em comum acordo com os batalhões próximos, para que eu não perca a vigilância do restante do Rio. Nós fizemos isso em Goiânia, no comércio, deu certíssimo para um plano piloto, mas algumas reações políticas nos deixaram colocar para o Brasil inteiro. Esse é meu amigo General Teófilo, sempre com boas informações, extremamente atualizado quando a questão é segurança pública. A gente sabe que hoje é o principal problema social, porque quando não se tem segurança pública efetiva, eficiente, que entrega resultados positivos à população, os outros serviços também não funcionam. Eu não posso ir a uma UPA, um atendimento, eu não posso ir para uma consulta de saúde primária, que é no posto de saúde, porque até em determinados postos de saúde, quem manda é o crime. Só o crime que diz quem é que vai ser atendido, até o seu controle da diabetes, seu controle da hipertensão e todos os outros serviços que um posto de saúde oferece, de um posto de saúde oferece. Fica aqui esse primeiro programa na certeza de que você aprendeu e vai aprender um pouco mais sobre segurança pública com o general Teófilo, que tem experiência, que sabe do que fala e que é um nome forte no debate sobre o tema aqui no estado do Ceará. E eu quero deixar uma dica, já que o nosso programa sempre vai deixar uma dica de gestão pública, lembrar que no Ministério da Justiça existem verbas lá disponíveis para se trabalhar guardas municipais. Então, você, prefeito, prefeita, que já tem as suas guardas municipais, pode procurar o Ministério, tem recurso para adquirir viatura, para adquirir capacitação para os seus guardas civis, para que se possa ter realmente nos municípios uma estrutura de segurança localizada municipal. A gente sabe da dificuldade de cada município de manter uma estrutura de segurança, de manter uma vigilância nas suas fronteiras, mas é preciso tomar atitudes também a partir das cidades. Meu amigo Teófilo, obrigado pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Deixa aí seu recado para a população do Ceará. Fábio, eu que agradeço, e essas suas últimas palavras foram muito importantes,
porque na época da Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que eu tive a honra de ser o diretor, nós tínhamos vários cursos oferecidos gratuitamente para as guardas municipais. E foi elaborado o Livro Azul de Defesa. O Ministério da Defesa tem o Livro Branco de Defesa, que é um livro que diz toda a segurança externa do nosso país. E nesse Livro Azul de Defesa diz tudo que você, prefeito, você, administrador de município, precisa para criar essa guarda municipal. Fica a dica, Olhar Municipal aqui na ANC.